bem-vinda ao Chá com Deus dessa semana. Eu me chamo Elaine Violine. Para você que chegou aqui agora, sente-se, fique à vontade. Aqui é um espaço, você está na minha sala de estar para falarmos sobre Deus. Fique tranquila que não é sobre religião, não é sobre uma doutrina aonde nós excluímos pessoas, aquelas que não foram salvas, que não escolheram ser salvas, que não acreditam em Jesus. Fique tranquila, não há essa segregação aqui. Aqui é um espaço para que na sua casa, na sua vida, chegue a palavra de Deus através de uma mulher que foi escolhida no meio de uma angústia tremenda. Então, se você está vivendo um período de angústia, de dor, vivendo o seu maior pesadelo agora, eu te vejo. Em agosto de 2024, eu estive numa sala de UTI me despedindo do meu marido. E foi ali que eu conheci e eu ouvi a voz de Deus, audível no meu ouvido, falando: "Ei, filha, fique tranquila, está tudo bem". E é isso que eu faço aqui no Chá com Deus. Eu compartilho tudo aquilo que Deus vem falando comigo desde então, através da Bíblia. Amém? Então tome o seu chá e seja muito bem-vinda ao Chá com Deus. Vamos lá. Essa semana nós vamos falar sobre alguns temas que envolvem o tempo com Deus, o relacionamento com Deus, o secreto com Deus, tudo aquilo que depende somente de mim e de você, de uma Bíblia na mão, de um joelho no chão e de uma boca aberta para falar com Deus. É sobre isso que eu falo aqui, é sobre isso que eu apresento e trago para vocês. Aquilo que faz sentido, que dá para você aplicar, eu convido você a aplicar. Aquilo que você ainda não concorda, aquilo que te confronta, aquilo que você tem uma visão diferente, está tudo bem. Nós somos diferentes, sempre seremos diferentes. Desde a época de Jesus aqui na Terra, todo mundo sempre foi diferente. Vamos deixar o certo e o errado para Deus. Combinado? E hoje nós vamos falar de algo que é importantíssimo. Por que eu vou sempre encorajar você a ter uma Bíblia física? Porque depois que você pagou pela Bíblia, é de graça, você não tem que sair de casa e você pode ter o seu lugar secreto com o Pai, porque o véu foi rasgado. Ah, Elaine, eu não tenho uma igreja. Tá tudo certo. Você pode ir lá, fechar a porta do teu quarto, ajoelhar, abrir a boca, orar, sem louvor nenhum. Você, Deus e a palavra dele. E orar. E eu quero trazer aqui para esse vídeo de hoje, a Bíblia é o livro mais importante. Não há nada que substitua, não há nada que se equipare. Mas nós temos o privilégio de vivermos numa era onde existe um avivamento, onde existem mulheres, e hoje eu vou usar o exemplo de duas delas, que através dos seus testemunhos, através do seu sim, são mulheres que nos ajudam. E essas duas mulheres especificamente, os testemunhos delas falam muito comigo. Por quê? Porque assim como eu, elas foram abusadas. As duas foram abusadas pelos seus pais. Eu fui pelo meu padrasto, mas eu fui abandonada, me senti rejeitada durante 42 anos pelo meu pai. Eu só resolvi a história com meu pai há 8 meses atrás. Eu compartilhei nas minhas redes sociais quando eu perdoei verdadeiramente. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho um pai terrestre, o qual eu troco mensagens. E começamos então um relacionamento. Ainda não temos, mas começamos. Então é nesse lugar que eu quero trazer aqui esses dois livros. Aqui nesses dois livros, A Cura da Rejeição. Quando a gente tem um espírito de orfandade paterna, a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus. Então, por isso que esses dois livros eles são extremamente importantes, para que a gente entregue a nossa vida para Deus e fale com Ele. O que você vai falar no teu secreto com Deus? Tem um protocolo? Não. Você vai falar de tudo que te angustia. Você vai entregar. Você vai falar: Senhor, eu quero curar meu espírito, esse espírito de orfandade que mora em mim. Eu quero curar essa raiva, essa culpa que eu coloco
no meu pai, porque ele fez isso, 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 e é terrível. Quando você escuta, mesmo eu que fui abusada, quando eu escuto um testemunho de mulheres que foram abusadas pelo pai, é ainda pior para mim. Então eu me coloco nesse lugar e eu falo, Senhor, se o Senhor curou elas, o Senhor vai me curar. Então é nesse lugar que eu quero trazer o Chá com Deus de hoje para a sua vida. E se você conhece alguma amiga que foi abusada, não importa se foi pelo pai, aleluia, não importa se foi pelo padrasto, pelo um tio, não importa, se foi abusada, envia. Porque só quem sente essa dor consegue entender. E eu te vejo, mulher, eu te vejo nesse lugar. E é nesse lugar de filha amada, como diz o devocional da Patrícia Leal, que eu quero que você comece a ver o mundo de uma outra forma, porque você tem um pai, você tem. Eu vou deixar os 2 livros na descrição do vídeo, caso vocês queiram, tá? E eu quero caminhar para o final trazendo algo que eu tenho percebido nas mulheres que atrapalha muito esse lugar de secreto. É esse lugar de performance, é esse lugar de reconhecimento, é esse lugar de ter a necessidade de ser vista por alguém para poder então ter o secreto com Deus. Depender de uma direção humana para ter um lugar secreto com Deus. E aqui eu quero ler, a palavra de Deus vai estar em Romanos. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, o papai. Está em Romanos 8,15. E por que eu quero trazer essa palavra? Porque para você, mulher, que está esperando o melhor cenário, a melhor agenda, o melhor momento, a melhor igreja, o melhor pastor, a melhor intercessora, a melhor missionária para começar a ter um secreto, Deus nunca te chamou para o desempenho espiritual. Ele te chamou para o relacionamento de amor seguro. E esse relacionamento de amor seguro só vai existir quando ninguém mais vê o seu relacionamento com Deus no secreto. No secreto não é rodeado de pessoas. Ali é o momento de levantar clamor, é o momento de oração, é o momento de servir, é o momento do corpo de Cristo, que é a igreja. Secreto e relacionamento é você na tua casa. Elaine, eu tenho vergonha porque ninguém é cristão na minha casa. Eu falei esses dias com uma mentorada minha. Ei, não se importa com o que o teu marido vai pensar de ver você ajoelhada. Por quê? Quem é mais importante, teu marido ou Deus? Deus se alegra em te ver ajoelhada. E ajoelha e clame e fale, Senhor, cuida do coração do meu marido enquanto eu tô aqui ajoelhada, porque nem eu sei qual será a reação dele quando ele me vê aqui ajoelhada. Confia no Senhor. Confia nele. Entregue a tua vida para ele. Pare de querer o melhor. Agora eu quero te falar uma coisa que talvez te doa. A única coisa que Deus quer é que você dê tempo para ele. Que você abra a tua boca para pregar o evangelho dele dentro da sua casa e por onde você for. E você começa pregando o evangelho dele para si mesma. Como que eu prego? Orando, clamando e lendo a palavra dele. Elaine, eu nunca li. Bem-vinda ao meu mundo. Eu tenho 1 ano de convertida. 1 ano. Mas a minha sede por essa palavra, ela é tremenda. Que eu não espero nada e ninguém dizer o que eu tenho que ler na Bíblia. Porque quem está falando comigo é Deus. É o meu Abba Pai. E é nesse lugar que eu quero fazer do digital um ministério de desmistificar a dificuldade que é ler a Bíblia. Eu tô aqui te falando, se eu que não cresci num lar cristão, não tenho ninguém me ensinando diariamente, congrego numa igreja gigantesca, louvado seja o nome de Deus aqui, honra aos meus pastores, pastor André Fernandes, pastor Késia, a Lagoinha de Alphaville, onde eu congrego, eu honro e louvo ao Senhor por esse corpo que eu congrego, mas o meu secreto sou eu e Deus aqui na minha casa com a minha Bíblia na mão.
todos os dias, desde o dia que eu conheci um lugar que eu não quero que você precise visitar para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? É assim que o secreto começa. E lembra, não existe desempenho espiritual. Não foi para isso que Deus te chamou. Creia nessa palavra e comece uma jornada de humildade, de começo, de erros e de acertos. Ao invés de querer a santidade de cara, queira viver cada dia menos pecadora. Eu sou pecadora, você é pecadora, o único que não pecou morreu naquela cruz e já não está em carne no meio de nós. Ele deixou o seu espírito para nos preencher. Confie nessa palavra, creia no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia do nosso papai e encontre esse lugar de cuidado no secreto. Um beijo e eu te vejo amanhã, terça-feira, para a gente continuar. Tchau, tchau.